Pessoal, a lista de exercícios que eu deixei para vocês, eu vou compartilhar ela aqui. É a lista de exercícios número 9, né? Vou deixar o bate-papo aqui do lado, tá? Caso precisar me chamar, estou aqui no bate-papo também. Deixa aqui no cantinho. Então, deixa maior aqui. A lista de exercícios número 9 contém alguns exercícios relacionados aí ao que a gente viu na semana passada, e eu gostaria de resolver com vocês alguns aqui que eu selecionei, e ao mesmo tempo, né, vocês poderão levantar dúvidas caso já conseguiram adiantar a lista de exercícios, conseguiram realizar alguns exercícios, e não conseguiram iniciar e não conseguiram finalizar, ficou alguma dúvida, a gente pode solucionar também, tá? Então, eu selecionei alguns aqui que eu gostaria de fazer com vocês. E o número 8 seria o primeiro deles, tá? Conseguiram evoluir, pessoal, nessa lista de exercícios? Conseguiram já olhar para ela, resolver alguma coisa? Então, lista de exercícios 9, né? Exercício número 8 é o primeiro deles. Eu selecionei dessa lista aqui uns 4, 5 e acredito que resolvendo esses exercícios vai abrir aí a mente de vocês para finalizar a lista, tá? A Beatriz disse que já conseguiu fazer ali um pouco, né? O Vanderlei também fez uns par. Beleza, vamos então olhar para alguns deles aqui, tá? Assim a gente revisa um pouquinho aqui os conceitos que a gente viu lá nas terça-feira da semana passada. Então, olha lá o número 8. O rótulo de um produto de limpeza diz que a concentração de amônia, né, NH3, é de 9,5 gramas por litro. Tá lá no rótulo que a concentração de amônia desse produto de limpeza é 9,5 gramas por litro. Com o intuito de verificar se a concentração de amônia corresponde à indicada no rótulo, né, 5 ml desse produto foram titulados com ácido clorídrico de concentração 0,100 mol por litro. Então, o objetivo era verificar se a concentração da amônia lá no produto comercial é realmente 9,5 gramas por litro. Então, para consumir toda a amônia dessa amostra, então lá contida nesses 5 ml, né, que foram titulados, né, foram gastos 25 ml do ácido, então do ácido clorídrico padrão ali. Assinale a alternativa que responda simultaneamente as duas perguntas do quadro abaixo. Então a primeira pergunta seria: qual a concentração da solução calculada com os dados da titulação e se a concentração indicada no rótulo está correta, né? É realmente 9,5 gramas por litro? Então, vamos fazer um desenho aqui para entender, né, o que foi feito aqui. Deixa eu botar aqui do ladinho. Então, esse é o exercício número 8. Então, olha lá. Temos uma bureta, já viram lá nos vídeos, né? A bureta, temos o Erlenmeyer. Aqui no Erlenmeyer, nesse exercício, né? Foram colocados, então, 5 ml de amônia. Do produto comercial contendo amônia, melhor dizendo, né? Conferir ali, ó. 5 ml do produto foram titulados, então foram colocados no Erlenmeyer, né? 5 ml do produto comercial. Esse produto comercial contém amônia, o princípio ativo dele. A titulação foi realizada então com ácido clorídrico padrão, cuja concentração molar era 0,100 mol por litro, né? Concentração ali, lembra do titulante, né? Concentração altamente conhecida. A gente precisa conhecer a concentração. E para neutralizar a amônia contida nos 5 ml do produto comercial, vou colocar aqui, né? O produto comercial que contém amônia, né? Produto comercial.
Para neutralizar, então, a amônia contida nesses 5 ml foram gastos um volume de ácido clorídrico que ele também forneceu. Esse volume de ácido foi, né? Foi de 25 ml. 25 ml, então, de ácido foram utilizados, tá? 25 aqui, ó. A reação, né? A reação que aconteceu aqui dentro do Erlenmeyer é a reação, então, entre o analito, amônia, e o ácido clorídrico. Temos uma base reagindo com ácido, vai formar lá cloreto de amônio, né? NH4Cl, né? Vai formar cloreto de amônio, tá? A amônia em água a gente pode também trabalhar com hidróxido de amônio, né? Daí formaria lá o cloreto de amônio e água, tá? Mas para a gente aqui, o que é importante verificar é que a estequiometria da reação é 1 para 1 ali. 1 mol de amônia é neutralizado com 1 mol de ácido clorídrico, tá? Bom, a gente viu que para a gente fazer essa titulação aqui dentro desse Erlenmeyer é colocado um pouquinho de fenolftaleína, né? Um indicador ácido-base. Colocando aqui fenolftaleína, ela ficaria rosa. Por quê? Porque você tem um produto comercial básico, alcalino, a amônia é uma base, né? Então ela ficaria rosa. E aí você adicionaria ácido clorídrico, titularia, né, essa amostra com ácido clorídrico, adicionando gota a gota de ácido clorídrico até virar de rosa para incolor. Então, vejam, seria o processo inverso do que a gente viu quando determina a acidez de algum produto, né? Que você tem uma amostra ácida, a fenolftaleína incolor e você titula até ela ficar rosa. Aqui o contrário, a amostra é básica. Então, se você usar a fenolftaleína como incolor, como indicador, ela é rosa no começo da titulação e você vai gotejando o ácido até ela ficar incolor. Aí você está lá em pH 8,3, você está mais ou menos no ponto de equivalência da titulação. E a gente viu que no ponto de equivalência, né, o número, vamos colocar aqui, ó, no ponto de equivalência, o número de mols de H+ é igual ao número de mols de hidroxila, tá? Como eu falei para vocês, a amônia em água, né? É a mesma coisa, amônia aqui em água é a mesma coisa que hidróxido de amônio, NH4OH, tá? Então, a amônia pode ser escrita dessa forma ou dessa forma, em água, né, hidróxido de amônio. Então, a gente sabe que o H+ está vindo do ácido clorídrico, e a gente viu, né, que o ácido clorídrico ele libera 1 mol de H+ para cada mol dele, né? Então o número de mols do H+ é o próprio número de mols do ácido clorídrico ali. E o número de mols de hidroxila, né? A hidroxila vem da base, então o número de mols de hidroxila é o próprio número de mols de hidróxido de amônio ou amônio, tá? A gente tem aqui uma solução de um produto comercial e a gente tem aqui uma solução de uma amostra de concentração rigorosamente conhecida. Os conceitos que a gente viu lá na aula da semana passada. Quem eu conheço lá a concentração, eu chamo de titulante, né? Na titulação, eu busco o volume que eu gasto do titulante para neutralizar uma quantidade rigorosamente conhecida do titulado, que seria aqui, no caso, o produto comercial, né, contendo a amônia. Então, titulante, titulado. As duas são soluções, né? As duas, tanto na Moreta quanto no Erlenmeyer eu tenho soluções e daí eu desmancho o número de mols em concentração vezes volume. Então, o número de mols do ácido é a concentração vezes molar, né, vezes o volume de ácido. E para amônia é a mesma coisa, né? O número de mols de amônia é a concentração vezes o volume. Da onde que eu tirei isso, né? Da onde que eu tirei isso aqui, ó? Lembrando lá que concentração molar é número de mols dividido por volume. Isolando o número de mols, você tem concentração vezes volume, né? Então, o número de mols do ácido, concentração dele vezes o volume dele. Número de mols da base, concentração dela vezes o volume dela ali, tá? Então, você tem uma equação de 4 variáveis, das quais você conhece 3, fica simples ali para calcular, né? Concentração do ácido clorídrico, então eu conheço.
0,100 mol por litro. O volume que eu gastei dele lá, 25 ml. Ok? A concentração da amônia em mol por litro eu vou determinar. E o volume de amônia titulado ali, 5 ml. Tá? Assim, a concentração de amônia é igual a quanto? Vamos fazer aqui, ó. 0,100 vezes 25 dividido por 5, né? Isso deu 0,500 mol por litro. 0,500 mol por litro, tá? Essa é a concentração, então, determinada ali. Deixa eu verificar a dúvida aqui. A Cleidiane precisa que eu desative o som. Vamos ver aqui, Cleidiane. Deu, né? Cleidiane, desativei. Ok, beleza. Pessoal, então vamos lá responder a primeira pergunta, né? Qual é a concentração da solução calculada com os dados da titulação? A gente viu que é 0,500, né? Aqui temos, ó, letra D e letra E. Aqui temos dois algarismos significativos, 0,50. Eu posso expressar com 3. Por quê? Esse dado tem 3 algarismos significativos, esse dado aqui tem 4 algarismos significativos e esse dado aqui tem 3 algarismos significativos. Então, a resposta eu posso expressar com 3 algarismos significativos. Eu já sei, então, que pode ser a letra D ou letra E. Tá? Uma das duas aqui. Agora, a concentração indicada no rótulo é correta? Sim ou não? Eu vou ter que verificar. Eu vou ter que verificar aqui sim ou não. Então, 9,5 gramas por litro equivale a 0,50, que foi o que a gente calculou. Eu vou ter que transformar essa concentração aqui em, que eu achei, né? Em mol por litro, eu tenho que transformar em gramas por litro para comparar com essa aqui, ou eu transformo essa aqui em gramas por litro para esta em mol por litro. Tanto faz. Para comparar, né, eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar o que a gente encontrou, 0,50 mol por litro, eu vou transformar para grama por litro, para ver se fecha com 9,5 grama por litro, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para a câmera, né? Vou transformar a concentração molar para concentração simples, né? Concentração simples, gramas por litro. Eu vou calcular a massa presente em 1 litro, né? Lembrando que concentração molar é número de mols dividido por volume, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Você pode juntar essas duas equações, você tem lá que a concentração molar é a massa dividido pela massa molar vezes o volume. Eu vou calcular a massa presente em 1 litro, né? A massa é a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. Então, eu vou calcular a massa presente no volume de 1 litro, eu tenho a concentração comum. Então, a concentração molar é 0,500. A massa molar que eu vou usar é a massa molar da amônia, NH3. Veja lá, ó, o nitrogênio é 14,01 e cada hidrogênio lá soma 1,01. Né? Então, eu tenho 14,01 mais 3,03, né, dos 3 hidrogênios, dando 17,04 aqui, ó, de massa molar, né, 17,04, tá? Gramas por mol. E o volume é um volume hipotético de 1 litro, tá? Eu estou calculando a massa em 1 litro, daí eu tenho gramas por litro lá. Então, a massa é igual a quanto? É uma das formas, né, de transformar mol por litro para grama por litro, calcular a massa presente em 1 litro. Então, 17,04 vezes 0,5 ali, 8,52. 8,52 gramas, né? 8,52 gramas. Logo,
a concentração simples é um C maiúsculo, né? A concentração simples é 8,52 gramas, que eu achei por cada litro, tá? 8,52 gramas por litro. 8,52 gramas por litro é o que o fabricante diz que tem? Não, né? O fabricante diz que tem 9,5 gramas por litro. A gente achou 0,500, né? 0,500 mol por litro. E a gente viu que isso representa 8,52 gramas por litro, gramas de amônia por litro de produto comercial. Então, o que a gente encontrou aqui é um pouco abaixo, né? A concentração aqui encontrada na titulação é um pouco inferior ao que está escrito no rótulo. Então, a resposta seria a letra D, né? Não, né? A concentração indicada no rótulo é correta? Não, tá? Não está correta. Teria que colocar aqui 8,5 e não 9,5, né? 8, vamos lá para o nosso gabarito. Vamos lá para ver o que diz o nosso gabarito. 8, letra D, ó. Ah, fechou então, né? 8, letra D. Então, pessoal, além da continha lá envolvida na titulação, tem mais essa questão, né, de transformar unidade ali para responder essa outra questão, né? Comparando com o rótulo ali. O dado obtido no nosso cálculo foi em mol por litro, a gente transformou para grama por litro ali, tá? E viu que não é o que diz o rótulo. Perfeito? Alguma dúvida? Ficou claro? É uma neutralização simples, proporção de 1 para 1 entre amônia e ácido clorídrico, né? Então, a gente faz ali a estequiometria, né? Número de mols do ácido clorídrico igual ao número de mols de amônia ali com proporção de 1 para 1 durante a neutralização, tá? Perfeito? Pessoal, qualquer dúvida me chama, tá? Qualquer dúvida me chama aqui. Tô com o bate-papo aberto. Pessoal, vamos dar uma olhada para o exercício número 9, então, na sequência. O exercício número 9 traz uma curva de titulação, tá? Vamos resolver o exercício número 9, então. Uma aplicação prática importante decorrente da mistura de soluções que reagem quimicamente entre si é a utilização da técnica de titulação. Essa técnica é empregada em laboratórios de pesquisa e de indústrias para determinar a concentração de soluções por meio de reações químicas entre volumes conhecidos de uma solução problema com uma solução de concentração conhecida. A figura abaixo mostra então a variação do pH durante a titulação de uma solução de ácido clorídrico 0,100 mol por litro com uma solução de hidróxido de sódio, né, também 0,100 mol por litro, sendo utilizado como indicador ácido base para sinalizar o ponto de equivalência da titulação. Sendo utilizado um indicador, né? Então, ele acompanhou aqui a variação de pH durante a titulação de um volume ali de ácido clorídrico, né? Vejam que o pH no início da titulação é 1, né? E aí, à medida que ele vai adicionando ácido clorídrico, o pH vai subindo. Aqui na neutralização a gente viu, né, que temos uma subida abrupta do pH porque começa a sobrar base, né? Começa a sobrar base, começa a sobrar o titulante aqui no caso lá no Erlenmeyer e o pH então sobe. Nessa subida rápida aqui, se a gente usar a fenolftaleína aqui acima em 8,3, a gente vai ter mudança de cor de incolor para rosa lá dentro do Erlenmeyer. E a gente finaliza aqui com um pH estabilizando em torno de 13, é praticamente o pH já do titulante, né? Quando você tem já grande excesso de titulante. Então lembra da diferença entre uma curva de titulação, quando a gente usa
o método potenciométrico para determinar o ponto de equivalência, né? O ponto final da titulação está aqui, com volume de titulante adicionado 100 ml, né? Enquanto que o ponto de equivalência está aqui, né? O ponto de equivalência está aqui, ó, 50 ml gastos de titulante. Então, o ponto de equivalência é diferente do ponto final da titulação quando você tem uma titulação potenciométrica. Quando a gente usa indicador fenolftalina, a gente para o método colorimétrico para verificar a mudança de cor, né? Para verificar o ponto de equivalência, a mudança de cor do indicador acontece aqui e a gente finaliza a titulação aqui também. Então, o ponto final coincide com o ponto de equivalência, tá? Para as titulações usando indicador colorimétrico. Então, vamos lá. De acordo com com as informações, né, acima, né, assinale as proposições corretas. Olha lá, número 1. O pH da solução no ponto de equivalência é 7. Então, sim, né, pessoal? Olha lá, o ponto de equivalência acontece exatamente aqui nessa subida, né? Temos pH igual a 7 para o ponto de equivalência, né? pH igual a 7 ali. É um ácido forte, ácido clorídrico, sendo neutralizado por uma base forte, hidróxido de sódio. Tá? A neutralização acontece em pH neutro, quando você tem uma base forte com um ácido forte. É 7 o pH da neutralização, tá? Exatamente 7, tá? Olha o item número 2, né? Então, o 01 está correto. Deixa eu só anotar aqui. Para a gente somar, né? A gente tem que somar os itens corretos. Então, o primeiro está correto. Olha o item número 2. O pH da solução de ácido clorídrico antes do início da titulação é igual a 2. Olha lá, o pH da solução de ácido clorídrico, olhando aqui, né, é 1 e não 2. Tá? Antes da titulação, o volume de titulante adicionado é 0, então temos pH 1 e não 2. Está errado o item número 2 ali. Olha o item número 4. À medida que a base é adicionada à solução de ácido, a concentração de íons H+ aumenta. Não, né? À medida que você vai adicionando a base, a concentração de H+ diminui. Ó. Você tem o ácido, você tem ácido clorídrico, né? Sendo titulado com NaOH. A reação é essa. Então, na bureta você tem NaOH. Lá no Erlenmeyer você tem ácido clorídrico. Ácido clorídrico a gente já viu, né? Que é fonte de H+ e de cloreto. À medida que você vai adicionando aqui a base, o que, que vai acontecendo com o H+? Ele vai sendo neutralizado pela hidroxila aqui, né? Da base, tá? Ela vai consumir o H+. O OH- da base vai consumir o H+ do ácido, vai formar água ali, tá? Então, a concentração de H+ aqui no Erlenmeyer vai diminuindo, né? À medida que você vai gotejando hidróxido de sódio, a concentração de H+ aqui dentro vai diminuindo, você vai neutralizando ele, formando água, tá? Então, ele diz que a concentração de H+ aumenta, tá errado, tá? No item 4 tá errado também. Olha lá o item 8. O pH aumenta muito rapidamente próximo ao ponto de equivalência. É verdade, né? Aqui nós tínhamos um pH que vai de 2,2, 2,3, né, a praticamente 11, né? Aqui numa faixa estreita de volume adicionado. Por quê? Porque o pH subiu rapidamente, porque você neutralizou todo o ácido e já sobrou base dentro do Erlenmeyer, o pH sobe rapidamente. Então, o pH aumenta muito rápido próximo ao ponto de equivalência. Está certo. O item 08 a gente vai somar na nossa resposta também. Tá? Olha o item 16. A figura indica que foram titulados 50 ml de ácido clorídrico 0,100 mol por litro. Olha só, pessoal. A base e o ácido, ambos, né, têm a mesma concentração molar, 0,100 mol por litro, tá? Ambos com a mesma concentração molar. Se o ponto de equivalência aconteceu
com 50 ml de NaOH adicionados, significa que eu titulei 50 ml de ácido. Vejam só, por que disso? Porque o número de mols de ácido clorídrico no ponto de equivalência é igual ao número de mols de NaOH. Tá? E número de mols é concentração vezes volume. Número de mols é concentração vezes volume. Essa concentração aqui é 0,100 mol por litro. Essa aqui também é 0,100 mol por litro. Ele disse lá no enunciado. Ele disse que as duas concentrações eram igual a 0,100 mol por litro. E ele disse lá na alternativa, né? Ele diz ali, deixa eu só verificar aqui. Olha lá. A figura indica, né, que foram titulados 50 ml de ácido. Por que, a gente pode dizer que isso é verdade? Ó? Porque o ponto de equivalência aconteceu, né, com um gasto de 50 ml de NaOH. Então, olhando aqui para a nossa continha, né, se esse número aqui é 50 ml, né, esse número aqui também tem que ser 50. Né? Tem que ser 50 também. Por quê? Porque as concentrações são iguais aqui nesse nosso caso. Então, para a igualdade permanecer, né, valendo, se o ponto de equivalência foi obtido com o gasto de 50 ml de titulante, significa que eu titulei 50 ml do ácido clorídrico. Tá? Então, matematicamente, a gente prova isso. Então, esse item também está correto. Esse é o item 16. Vamos somar também o 16 na nossa resposta final. Tá? Olha lá o item 32. Após o ponto de equivalência, a solução resultante adquire caráter básico. Sim, né? Olha lá, o ponto de equivalência acontecendo. O ponto de equivalência, após o ponto de equivalência, temos lá um pH alcalino. Ó. Daqui para frente já temos tudo pH alcalino. Ó. pH acima de 7. Né? Então, acima do ponto de equivalência, temos o meio alcalino, o meio básico. O item 32 está correto. Também. E olha o item 64. No ponto de equivalência a quantidades diferentes de mol de ácido clorídrico e de NaOH. Não, né? No ponto de equivalência, a quantidade é igual de ácido clorídrico e de NaOH. No ponto de equivalência, a gente tem exatamente isso: o número de mols de ácido clorídrico igual ao número de mols de NaOH. Esses dois números de mols são iguais, tá? Exatamente iguais. Então, o 64 está falso, né? Porque ele diz que tem quantidades diferentes. E não, a quantidade é igual. Então, sendo assim, olhando aqui para o que eu anotei, temos uma soma de 32 com 8 dá 40, 56 mais 1, 57, né? A resposta que a gente daria, 57, né? 32 com 8 dá 40, 56, 57 seria a resposta do número 9, né? A gente teria que somar as alternativas corretas. Vamos lá dar uma olhada para o nosso gabarito. Número 9, então, 57, fechou, tá? Número 9, 57. Ok? Pessoal, conseguiram entender aqui o que foi feito, então? Perfeito? Pessoal, me dão só um minuto, tá? Me dão só um minuto. Eu já volto, eu só vou acalmar aqui o meu filho que está chorando e quer entrar aqui no quarto, tá? Me dá só um minuto.
Pessoal, voltei. Tá complicado hoje aqui. A mãe não acalma. Você quer ficar com o pai, só que temos que dar continuidade, né? Vamos lá. Pessoal, eu selecionei o número 12 aqui também, tá? Selecionei o número 12 para a gente resolver, tá? O número 12 ele é um exercício bem completo, porque ele abrange, além da titulação, ele abrange conteúdo soluções que a gente também viu, né? A gente viu há um tempo atrás, né? Foi o nosso penúltimo conteúdo, né? Soluções, tá? O Derlei já passou por isso, o Derlei faz parte, né? Olha lá o que diz o número 12. É, para a determinação da concentração de ácido sulfúrico no ácido sulfúrico comercial, foi tomada uma amostra de 20 ml do produto comercial e completado seu volume com água destilada a 250 ml em um balão volumétrico. Então vejam, foi encontrado lá então um frasco de ácido sulfúrico comercial e o objetivo era determinar a concentração de ácido desse ácido, né? Então, para isso, ele diluiu 20 ml em 250 ml em um balão volumétrico. Na sequência, olha lá, ele titulou, né, 125 ml desta solução diluída, né? E ele titulou com solução padrão de hidróxido de sódio 5% em massa e densidade 1,07 gramas por centímetro cúbico. Foi utilizado como indicador a fenolftalina e o volume gasto, então, de titulante, né, do hidróxido de sódio ali na bureta foi de 75 ml. Determine a concentração molar do ácido sulfúrico presente no frasco comercial. Então, pessoal, além de tudo isso, temos também uma diluição aqui no começo do nosso exercício. E semana passada eu comentei com vocês que eu queria resolver alguma coisa de titulação que tivesse diluição da amostra no início da titulação, né? Trabalhar com uma amostra diluída. Então, temos aqui o 12 como exemplo. Tá? Então, eu vou fazer um desenho do que foi feito para a gente ter aqui uma maior clareza, né? Do que foi feito. Deixa eu só fechar um pouco a janela para diminuir aqui a claridade. Então, é o número 12. Vamos desenhar o nosso frasco aqui de ácido sulfúrico, um frasco comercial. Então, aqui temos o ácido sulfúrico comercial, né? H2SO4. Dele, então, a gente pegou lá um certo volume e diluiu para um balão volumétrico. Vamos pegar esses números também aqui. Olha lá, 20 ml do produto comercial foi diluído para 250 ml. Então, a gente precisa, né, conhecer esses volumes, né? 20 ml que foram diluídos a 250 ml. Então, o balão volumétrico aqui era um balão volumétrico de 250 ml, né? O que a gente faz? Lembra? A gente coloca um pouco de água aqui dentro. Depois coloca o ácido, né? Depois coloca então, o ácido. Sempre temos que colocar o ácido na água, né? E não o contrário, né? Sempre tem que ter um pouco de água já dentro do balão volumétrico, tá? Então coloquei a água, coloquei os 20 ml do ácido e depois completei com água até a marca de 250 ml. Agito lentamente aqui esse balão essa solução contida nesse balão volumétrico para homogeneizar, né, essa solução. Tá? Daqui, pessoal, então foram extraídos 125 ml, né? Vamos colocar aqui assim. Foram extraídos então para um Erlenmeyer, né? Um Erlenmeyer ali, um volume de 125, deixa eu ver se é vírgula zero, para olhar os significativos, né? Não, 125, né? 125.
Isso, 125. E aqui é 20 só, sem esse zero. Então, daqui, então, a gente titulou, né? A gente pegou lá para titular um volume de, vou colocar aqui, ó, 125 ml, tá? Dessa solução. Para titular, né? A solução diluída, então, 125 ml dela ali para titular. E a gente titulou, então, com hidróxido de sódio, NaOH. Tá? Ácido, né, sendo titulado por hidróxido de sódio, ácido sulfúrico com hidróxido de sódio. Para o nosso hidróxido de sódio, olha lá os dados que foram dados. Ó. A concentração ele deu em porcentagem, 5% em massa. Né? Ele deu esses dados, 5,00% porcentagem em massa. E ele deu a densidade 1,07 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que grama por ml, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 1,07 ali, tá? Então, extrair esses dados, né? 5% era a concentração da solução, densidade 1,07 gramas por ml. E foram gastos, né, 75 ml desta solução para neutralizar esses 125 ml da solução diluída preparada. Então, temos que adicionar mais esse dado aqui. Ó. Foram gastos 75 ml, então, da solução. O que ele pergunta para a gente é a concentração dessa solução, né? Qual é a concentração molar ali, ó? Determine a concentração molar do ácido sulfúrico presente no frasco comercial, tá? A gente pode achar a concentração molar do ácido sulfúrico diluído e multiplicar pelo fator de diluição para achar aqui a concentração dele concentrado, né? É o que a gente vai fazer, tá? Olha lá, a reação entre ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Então, ácido sulfúrico reagindo com hidróxido de sódio. Essa é a neutralização que vai acontecer. Vai formar o sal sulfato de sódio, né? Na2SO4. Lembra que o sulfato, né, o SO4 tem carga menos 2 e o sódio tem carga mais 1. Lembra lá da ligação química, né? Então, lembra da inversão de cargas aqui, né? O sódio é um metal alcalino, o sulfato tem carga menos 2, esse 2 tem que vir aqui, né, como subíndice do sódio, tá? Na2SO4. E além disso, forma também água, né? A gente só vai ter que balancear essa equação. A gente pode começar, né? Deve começar pelos metais. Ó. Temos 2 sódio aqui nos produtos e eu tenho que colocar um 2 aqui, então, para ter também 2 sódios ali nos reagentes, né? Aqui mais, tá? SO4, H2SO4 mais 2 NaOH. Assim a gente balanceia o sódio. Temos enxofre também aqui como não metal, temos um enxofre nos produtos, temos um enxofre nos reagentes, está balanceado ali o enxofre. Agora não temos mais nada diferente de hidrogênio e oxigênio, então a gente escolhe hidrogênio, por exemplo, para verificar. Temos 2 hidrogênios aqui, com mais 2 aqui, 4 hidrogênios. Olha lá, temos só 2 aqui, então coloco um 2 na frente da água para balancear os hidrogênios. Coloco um coeficiente estequiométrico 2 ali. Assim eu tenho 4 hidrogênio nos produtos e 4 hidrogênio nos reagentes. Confiro agora o oxigênio, deve estar balanceado, né? 4 com mais 2 dá 6, né? 6 oxigênio nos reagentes, aqui eu tenho 4 com mais 2 lá na água, 6 também. Então, está balanceado ali, o oxigênio está balanceado. Vejam que é uma reação de estequiometria de 1 para 2, tá? Então, por que o exercício 2 é bem completo? Porque ele tem diluição, ele tem estequiometria 1 para 2, ele tem aqui concentração também dada de forma diferente, né, que a gente vai ter que transformar para mol por litro ainda. Tá? Então, por isso que tem vários pontos para dificultar. Ele é um exercício mais completo, né, mais complexo, ele avalia se você conhece vários pontos ali de química, né? De química geral, tá? Então, a gente sabe que no ponto de equivalência o número de mols de H+, é igual ao número de mols de OH-.
O H+, ele vem do ácido. E o ácido sulfúrico, ele libera 2 mols de H+ para cada mol dele. Então, o número de mols de H+, ó, é o dobro, né, do número de mols do ácido em questão. 1 mol de ácido sulfúrico libera 2 mols de H+. Então, dobra, né? O número de mols de H+ é o dobro. Então, temos que corrigir isso com esse 2 aqui na nossa equação, tá? E o número de mols de hidroxila é o próprio número de mols de NaOH. Lembra que eu falei para vocês que, na dúvida, você traz os coeficientes estequiométricos aqui invertidos, né? Aqui na frente do número de mols das espécies. Então, 2 é coeficiente estequiométrico do NaOH. Traz ele na frente do número de mols do ácido sulfúrico. Inverte, né? Aqui temos um 1 de coeficiente estequiométrico para o ácido sulfúrico. Coloca aqui, ó, um 1 na frente do número de mols de NaOH. Né? Na multiplicação ali, a gente acaba não colocando, né? Na química, a gente costuma não usar o 1. Não vai mudar nada ali, tá? Então vejam que agora a gente desmancha em concentração vezes volume. Deixa eu só ver a dúvida aqui. Não, não tem dúvida. Então, 2, né, vezes a concentração, eu vou chamar de A para ácido sulfúrico, é igual a. Eu vou chamar de B para o NaOH, só para simplificar, B de base, né? Só para simplificar ali, tá? Então, 2 vezes a concentração do ácido, que é o que eu quero determinar, vezes o volume de ácido que eu titulei. Vejam só, eu vou trabalhar com 125 ml, que é o que eu coloquei aqui no Erlenmeyer de ácido para titular, mas eu vou lembrar que eu estou titulando, eu estou trabalhando com a amostra diluída. E depois eu multiplico a resposta obtida pelo fator de diluição que a gente vê aqui, de quanto que é, né? Quanto que é 20 diluído em 250. Então a gente vê depois a diluição. Então eu vou colocar aqui 125 ml. A concentração da base eu preciso colocar aqui, ó, em mol por litro, tá? Vejam que foi dado em porcentagem. Então eu tenho que transformar isso aqui para mol por litro. Então separadamente a gente vai fazer aqui, ó, essa transformação, né? Essa transformação. Tem uma fórmula que a gente viu lá em soluções que diz que a concentração molar é a densidade vezes o título vezes 10 dividido pela massa molar, tá? Se a gente usa 10 aqui, lembra que o título é em porcentagem. Então, a concentração molar seria a densidade, 1,07, vezes o título, que é 5%. Eu estou usando 10, então eu trago o título em porcentagem. Se eu usar 1000 aqui, eu tenho que usar o título aqui em dividir por 100, né? Eu tenho que usar o título número adimensional de 0 a 1 ali, tá? E divido pela massa molar do NaOH, no caso. Então, soma a massa do sódio, 22,99, mais 16,00 do oxigênio, mais 1,01 do hidrogênio. Dá uma massa molar total de 40, né? 0,00 gramas por mol. Assim, eu acho a concentração do NaOH em mol por litro, tá? É o que eu estou fazendo aqui, ó. Transformando esses dados da concentração do titulante, que eu conheço, né? Só que não foi dada em mol por litro, foi dada em porcentagem. Então, eu estou transformando porcentagem para concentração molar, para pôr aqui, né? Lembra que aqui, ó, aqui é onde eu chamei de B, né, de base, é o NaOH, né? O NaOH, tá? É o NaOH, tá? Então, vamos lá. 1,07 vezes 5, 1,07 vezes 5, vezes 10 ainda, dividido por 40. Então, isso deu lá 1, eu vou deixar todos os números que saiu aqui da calculadora, né? 1,3375 mol por litro. Essa é a concentração, tá? Da minha base que eu vou colocar aqui, ó. 1,3375 mol por litro. E qual foi o volume que eu gastei dessa base? Olha lá, 75 ml foi o que eu gastei. 75,0. Assim, a concentração do A que eu chamei ali, né, do ácido sulfúrico, é igual. Vamos pegar todo esse número, 1,3375, multiplicar por 75 e dividir, olha só, 2 vezes 125 dá 250. Então eu divido por 250.
Eu chego em 0, eu vou colocar todo o número que ficou aqui na calculadora, né? Porque isso ainda não é a resposta final, eu só arredondo, acerto lá no final. 0,40125 mol por litro. Essa, pessoal, essa é a concentração do ácido sulfúrico determinada, né, na titulação, aqui nesse balão volumétrico. A concentração dele após a diluição ficou nesse número. Porém, ele pede lá no produto comercial qual é a concentração. Então, é quantas vezes mais concentrada aqui? Eu peguei 20 ml e diluí para 250. Né? O fator de diluição, pessoal, sempre, né? Fator de diluição é sempre o maior volume dividido pelo menor. Então, faz lá 250 dividido por 20. Aí você vai ter o fator de diluição. Tá? 250 dividido por 20 diz quantas vezes você diluiu. Você diluiu 12,5 vezes a amostra. Tá? Então, você chega aqui, você vai ter que multiplicar essa resposta por 12,5 vezes para ter a concentração real aqui no produto comercial. Então, bem importante, né? Corrigir, né, ali a concentração, né? Então, 0,40125 vezes 12,5. Você vai chegar, então, em 5,02 mol por litro. Tá? Essa é a concentração real ali, aqui. Tá? 5,02 mol por litro. Vamos olhar lá para o gabarito. Esse é o número 12. Número 12 está lá, 5,02 mol por litro em concentração molar, então, do ácido sulfúrico. Então, vejam, pessoal, vários pontos aqui, né? Vários pontos sendo abordados. Primeiro, uma diluição. Você pega 20 ml do produto comercial e dilui para 250 ml. E daí você titula 125 ml dessa solução aqui. Então, você pega 125 ml da solução diluída para titular. Na titulação com NaOH padrão, cuja concentração é 5%, você gasta 75 ml. Então, temos aqui uma dificuldade, né, devido à diluição. Por que ele diluiu a amostra? Porque a amostra é muito concentrada. Vejam que mesmo diluindo, ele gastou 75 ml de titulante nessa concentração. Então, como o Vanderlei comenta, né, é marota, né? Ela foi uma questão de concurso, tá? Ela foi uma questão de concurso, então ela já é uma questão mais elaborada, mais difícil um pouco. Então você tem diluindo você ainda gasta 75 ml de titulante. Se você não diluísse, você gastaria 12,5 vezes mais volume aqui, ó. Você diluiu 12,5 vezes a solução de ácido e gastou 75 ml de base nessa concentração ali, né? Então, 75 vezes 12,5 daria 937,5, quase 1 litro. Se você não dilui a solução, né? Se você colocar 125 ml da solução concentrada para titular, você gastaria quase 1 litro de titulante. É muito, né? Então, você teria que titular menos volume dela, se você quer titular sem diluir, né? Ou aumentar a concentração do NaOH. Mas aqui foi feito a diluição, então trabalhou com a amostra diluída, né? Temos que tomar cuidado e sempre você pode calcular a concentração na titulação da solução diluída e no final você acerta multiplicando a resposta pela quantidade de vezes que a solução foi diluída. E esse número é obtido sempre dividindo o maior volume pelo menor. Você pegou 20 ml e diluiu para 250. Então, quantas vezes foi diluído? 12,5 vezes. Tá? Pega a resposta obtida, multiplica, né, por 12,5, você tem a concentração real. Além da diluição, a gente viu aqui que tínhamos que tomar cuidado com a estequiometria da reação. Ok, César, registra a frequência ali, tá? Estequiometria de 1 para 2, né? Mais uma dificuldade. Se você esquece desse 2 aqui, ó,
A resposta aqui dá 10,04. Você dobra a resposta. Tá errado, né? E tem lá no gabarito para assinalar, né? 10 mol por litro. Na questão lá do concurso tem, né? 10,04 mol por litro. Tá errado, né? Então tem mais esse problema aqui de estequiometria e mais aqui a concentração do NaOH que não foi dado em mol por litro. Foi dado em porcentagem. E você precisa aqui dela, ó. Você precisa aqui dela em mol por litro, né? Então, você precisou colocar aqui em mol por litro. Então, você tem que lembrar de transformar a porcentagem em mol por litro. Tem várias formas de fazer isso, né? Transformar a porcentagem em mol por litro, concentração em termos de porcentagem para mol por litro. Eu usei uma fórmula pronta aqui. Você poderia trabalhar com algumas regras de 3 e conseguiria também chegar nesse número, né? Lá no conteúdo de soluções eu mostrei para vocês como faz isso, tá? Pessoal, se eu tivesse também a pergunta, qual é a normalidade? Qual é a normalidade do ácido sulfúrico na amostra comercial? Lembra que, vamos colocar aqui, ó. Aqui não pega, né? Vamos fazer aqui, ó. O que é a normalidade? A normalidade é a concentração molar vezes o X, né? A normalidade é a concentração molar em termos de mols de H+. Então, como é ácido sulfúrico, ó, o número de H+ é o dobro do número de mols, né? Então, se eu tenho 5 mols de ácido sulfúrico por litro, eu tenho 10 mols de H+ por litro, né? O X aqui é 2, ó. O X é o número de mols de H+ para um ácido, né? Então, nesse caso, como o ácido é sulfúrico, a normalidade seria 5,02 vezes o 2 ali, que é o X, e isso daria 10,04 normal, né? 10,04 normal. Ou seja, 10,04 mols de H+ por litro de solução. Lembrando que a normalidade ela é a concentração molar em termos de mols de H+ para um ácido e em termos de mols de hidroxila, né, o H- para uma base. Então, pega-se a concentração molar e multiplica pelo X. Para um ácido, o X é o número de prótons de H+, nesse caso é 2, né? E para uma base, o X é o número de hidroxilas. Então, por exemplo, o NaOH, o X é 1, né? Uma hidroxila por mol dela ali, tá? Perfeito. Então, pessoal, o número 12 é bem completo, né? Exercício bem completo. Por isso que eu escolhi ele para fazer com vocês, né? Para vocês terem toda essa revisão aí praticamente dos nossos últimos conteúdos ali. Soluções, diluição e estequiometria de reação e a titulação aqui envolvida, né? Ok. Qualquer dúvida, pessoal, me chama no chat, tá? Estou acompanhando aqui. Esse era o número 12. Agora eu quero fazer com vocês o número 14. Depois eu vou abrir para dúvidas pontuais de vocês, tá? Se vocês tiverem ali, a gente vai para dúvidas pontuais. O número 14 diz o seguinte: considere um derramamento de 2.000 litros de ácido sulfúrico para análise, né? PA é para análise, ou seja, ácido altamente puro. Ó. Vejam lá que a pureza é de 98,0% em massa. Significa que de 100 gramas de ácido derramado, né, de solução derramada, melhor dizendo, de 100 gramas de solução derramada, 98 gramas é realmente de ácido. Isso é 98% de pureza. Né? Em 1 quilo da solução, eu tenho 980 gramas do ácido. Né? Então, a pureza é alta. Né? Um ácido para análise tem pureza alta. E foram derramados, então, 2.000 litros desse ácido à beira de uma rodovia. Né? Aconteceu um acidente com um caminhão que transportava lá ácido sulfúrico, derramou então 2.000 litros desse ácido 98% em massa. Então o engenheiro ambiental decidiu neutralizar o ácido com óxido de cálcio em pó. Com base nessas informações, avalia as sentenças abaixo. Então, ele diz ali, né, devem ser utilizados 2.062 quilos de óxido de cálcio para neutralizar esse volume de ácido derramado? Não sei, né? Um dos produtos da reação é água? Também não sei.
E o óxido de cálcio é um óxido básico? Vamos analisar tudo isso, tá? Então, vamos fazer um desenho para resolver esse problema. Esse é o 14. Então, o volume de solução, né? O volume de solução derramada é 2.000 litros. 2.000 litros. O título ou a pureza do ácido é 98,00% em massa. E ainda a densidade desse ácido foi dada aqui, ó, porque eu vou ter que transformar. Lembra que os cálculos estequiométricos são feitos em massa. Vou ter que transformar esse volume para massa. E a densidade me dá isso, né? Olha lá a densidade, ó, 1,84 gramas por centímetro cúbico, que é a mesma coisa que gramas por ml, que é a mesma coisa que quilo por litro, né? 1,84 gramas por ml, então a densidade. 1,84 gramas por ml, que é a mesma coisa que quilos por cada litro, né? Se eu tenho de grama para quilo, eu multiplico por 1.000. De ml para litro, eu também multiplico por 1.000. Então, significa dizer que um litro desse ácido pesa 1,84 quilos. Ou 1 ml desse ácido pesa 1,84 gramas, né? Isso é o que nos diz a densidade, tá? E a neutralização, então, foi feita com óxido, né? Óxido de cálcio, tá? Então, a reação que o engenheiro utilizou ali foi a seguinte: o ácido sulfúrico que foi derramado, ele propôs uma neutralização com óxido de cálcio. Com óxido de cálcio ali, CaO, né? Óxido de cálcio. Olha lá. Óxido de cálcio em pó, né? A reação entre um ácido e um óxido básico vai formar um sal sulfato de cálcio. Lembra que o cálcio tem carga 2+, o sulfato tem carga 2-. As duas cargas são iguais, na hora de fazer a inversão, você simplifica tudo ali, né? Você fica com os menores coeficientes estequiométricos. E além do sal, né, forma lá água, né? Junta dois hidrogênios com esse oxigênio e forma lá água. Ele propôs, então, neutralizar com óxido. Ele também diz, ele lá nas sentenças que a gente tem que assinalar, né, as verdadeiras, ele diz uma massa de óxido que foi utilizada. E essa massa, será que está correta ou não? Então, eu tenho que calcular essa massa. Tá? Para calcular essa massa necessária para neutralizar o ácido, eu preciso conhecer a massa de ácido que foi derramada. Então, primeiramente, eu vou calcular a massa de ácido que foi derramada. E depois eu calculo quanto que precisaria de óxido de cálcio. A estequiometria da reação já me diz alguma coisa, né? Vamos só calcular a massa molar aqui do ácido sulfúrico. Ó. 2,02 dos dois hidrogênios, mais 32,06 de enxofre, mais 64, né, dos 4 oxigênios. Isso dá 98,08. 98,08 gramas, né? 1 mol dele ali. O óxido de cálcio tem cálcio 40,08 de massa molar, mais 16 do oxigênio ali, 56,08 gramas. Então, pela estequiometria, eu já sei que para cada 98 gramas do ácido, eu preciso de 56 gramas do óxido, né? Lembra que esses números aqui eu tirei ali das massas molares e multipliquei pelos coeficientes estequiométricos, que aqui na verdade é 1, tá? Então, eu sei que pela estequiometria, a gente já estudou lá cálculos estequiométricos, né? Para cada 98 gramas de ácido, eu preciso de 56 gramas desse óxido para neutralizar. Então, com esse volume aqui, com o título e com a densidade, eu vou achar essa massa de ácido derramada. E aí eu faço uma regra de 3 e calculo aqui quanto que eu preciso, né? Quanto que eu preciso de óxido de cálcio para neutralizar essa massa derramada aqui, tá? Então, a densidade diz, né, que eu tenho a massa dividido pelo volume. Então, massa
é igual a densidade vezes volume. Assim, a massa de solução derramada, a massa da solução derramada, né, 2.000 litros, corresponde a quantos quilos? Olha lá a densidade, 1,84, então, 1,84. Eu vou usar em quilos por litro, tá? Quilos por litro, e daí eu coloco esse volume aqui em litros, ó. 2.000 litros. Aí cancela litro com litro, vai sobrar a massa de solução em quilos, tá? Essa aqui, então, é a massa de solução. Tem que só tomar esse cuidado, né? Densidade da massa da relação entre a massa e o volume de solução. Se eu colocasse aqui em gramas por ml, 1,84 gramas por ml, eu teria que colocar esse volume aqui em ml. Eu teria que multiplicar por 1.000 para obter esse volume em ml. E daí eu obteria a resposta aqui em gramas. Daria um número enorme. Então é melhor trabalhar com quilo. 1,84 kg por litro, multiplica por 2.000 litros, você tem a simplificação aqui, sobra quilo como unidade. Tá? Então, se eu deixar aqui 2.000 litros, sobra a resposta da massa ali, sobra quilo como unidade. Então, 1,84 vezes 2.000, isso dá 3.680 quilos de solução, tá? 3.680 quilos de solução. Vejam, é a massa da solução. A densidade dá isso. Qual é a massa correspondente a esse volume? Esse volume de 2.000 litros de solução pesa 3.680 quilos. Só que somente 98% é realmente ácido sulfúrico. Então, eu tenho que corrigir isso, né? Então, eu faço essa correção. 3.680 quilos é o total, é a solução toda. 100%, então, né? Só que de ácido mesmo eu tenho 98%, então eu tenho que corrigir isso, tá? 98% é realmente ácido sulfúrico. Então, qual é a massa? Vamos colocar aqui, ó, o X é a massa real, né, de ácido, né, derramada, ó, de H2SO4. Vejam que 98% é bastante, né? Se eu não fizer essa correção, eu vou ter lá um número muito próximo, só que não vai ser o correto. Então, eu tenho que fazer essa correção. Eu tenho que descontar esses 2% aqui, né, de impureza, tá? Então, a massa de ácido real que foi derramada é, então, ó, 3.680 vezes 98 dividido por 100. Eu vou quebrar um pouquinho essa massa, ó, dá 3.606,4 quilos, tá? Quilos ali. Por que quilos? Porque essa resposta está sendo dada aqui já, né? Essa massa aqui, né? Está sendo calculada em quilos, né? Porque você está trabalhando com a amostra de solução com massa em quilos, tá? Então, ó, 3.606 quebrou um pouquinho, né? É a massa, quilos, né? É a massa de ácido sulfúrico. Lembrando que um pouquinho ali é água. Temos 2% de água e outras impurezas. Então, pessoal, agora a gente finaliza o cálculo. Esse número aqui é a massa de ácido que foi derramada. Esse número é o que vem para cá. Tá? Coloca aqui para fazer o cálculo, então, a massa 3.606,4 quilos, né? Quilograma. Agora faz a regra de 3 aqui, tá? Então, fica aqui uma regra de 3 tranquila para a gente fazer. X será a massa, né? Vamos substituir aqui, ó. O que é o X? É a massa de óxido de cálcio, né? É a massa de óxido de cálcio necessária para neutralizar essa massa de ácido sulfúrico. Então, o X, ou a massa ali de óxido de cálcio, é igual a quanto? Esse número, né, 3.606,4 vezes 56,08, dividido por opa, dividido por 98,08 ali, tá? 2.062,06 quilos. Então, vamos fazer de novo. 3.606,4 vezes 56,08 dividido por 98,08.
2.062,06 quilos. É isso aí, tá? Essa, então, é a massa, essa é a massa de óxido de cálcio necessária para neutralizar 2.000 litros desse ácido sulfúrico que foi derramado. Vejam aqui, pessoal, que novamente, né, eu tenho aqui, ó, reação química entre ácido e um sal básico, né? Então, reação química, cálculo estequiométrico, temos aqui o conteúdo soluções, né? Eu dou um volume com uma densidade com uma porcentagem, eu calculo, né? Saio de um volume e calculo a massa da solução e ainda corrijo para a massa real de ácido. Lembra que esse número vai ficando mais distante desse número aqui à medida que a pureza vai diminuindo. Aqui eles ficaram próximos porque a pureza é 98%. Se eu tenho 80% de pureza, já distancia bastante esses dois números. Então tem que ficar atento, né? Pega esse número, então, para fazer aqui o cálculo estequiométrico ali. Então, envolve vários conteúdos de química geral novamente, tá? Vamos para as sentenças lá. Lembra desse número, 2.062 quilos, então, é a massa de óxido necessária. Vamos para as sentenças. Olha lá. Devem ser utilizados 2.062 quilos de óxido de cálcio para neutralizar o volume de ácido derramado. Verdade, né? A verdadeira. Um dos produtos resultantes da reação é a água, também é verdade, né? Olha lá a neutralização. Forma sal, sulfato de cálcio e água, né? Uma neutralização ali formando água, tá? Então tá correto também, né? Então tá correto. E o item 3 diz que o óxido de cálcio é um óxido básico, por isso indicado para neutralizar o ácido derramado. Verdade, né? O óxido de cálcio é a tal da cal virgem, né? Aqui, ó. O óxido de cálcio é a cal virgem, usada também para neutralizar a acidez do solo, em correção de solo. O processo de calagem geralmente é feito com calcário. O que tem lá dentro do calcário? Principalmente carbonato de cálcio, né? Só que também tem óxido de cálcio, tá? Ou você compra cal virgem, somente esse aqui, né? Óxido de cálcio. Por que pode ser usado para neutralizar a acidez de solo? Porque é um porque é um óxido básico, né? Pode neutralizar a acidez, então, tá? Assim, os três itens estão verdadeiros e a gente assinala a letra B. Todas as sentenças ali são verdadeiras, né? 14, vamos olhar para o gabarito da 14. 14, letra B. Ali, né? Acertamos. Então, todas as sentenças são verdadeiras. Pessoal, tudo bem? Conseguiram entender o que foi feito? Ok, Beatriz, obrigado pelo retorno. Ok. Pessoal, tem algum exercício dessa lista que vocês queiram que eu faça? Eu tenho mais alguns selecionados aqui, mas eu gostaria também de deixar aberto para dúvidas, né? Se vocês já tentaram resolver algum exercício e não conseguiram, então eu gostaria de tirar dúvidas pontuais agora, tá? Se alguém tem dúvida, poderia colocar aqui para a gente qual é a dúvida que a gente vai resolver então a dúvida. Se ninguém tiver dúvida, eu vou selecionar mais alguns aqui para a gente resolver, tá? Temos 19 participantes agora na sala, né? Vou só relembrar o que a gente viu lá no início da aula, que tinha pouca gente ainda dentro da sala. Segunda-feira que vem a gente tem a nossa última avaliação, né? 8h20 às 11h50, direto no Moodle, tá? 11h50 você já pode fazer, 11h50 já fecha lá a avaliação, você tem acesso à correção, faz a correção, qualquer dúvida entre em contato comigo, né, durante aquela semana, lembra que na terça-feira é feriado, e daí na outra segunda-feira, dia 11, né, temos a recuperação, tá, para quem precisar, ok?
Então, hoje é o nosso último encontro de forma simples. A Beatriz comentou aqui no 21. Vamos lá, vamos fazer o 21 então, que é uma dúvida da Beatriz. Olha lá o exercício número 21. Uma amostra de 0,2378 gramas de ácido cítrico, está aqui a fórmula, né? Com 3 hidrogênios ionizáveis, consumiu na análise por titulação 38,30 ml de hidróxido de sódio, 0,1087 mol por litro. Qual é o grau de pureza da amostra? Então, olha lá, você titulou uma amostra de ácido cítrico, a massa você conhece. Qual é a pureza dessa amostra? Então, vamos fazer aqui um desenho para ajudar na resolução. Então, você tem uma titulação, você usa NaOH como titulante, você colocou lá no Erlenmeyer, né? Você colocou no Erlenmeyer uma amostra de ácido cítrico. Então, a massa de amostra foi de 0,2678. 0,26 0,2678 gramas, tá? E na titulação com NaOH, né, padrão, cuja concentração, olha lá, ó, era 0,1087 mol por litro, 0,1087 mol por litro, você gastou um volume aqui, ó, de 38,30 ml, né? 38,30 ml, tá? Claro que aqui você colocou água também, né? Você diluiu essa amostra, solubilizou ela, né? Na verdade, a palavra correta é você solubilizou essa amostra, né? E você colocou também fenolftaleína aqui dentro. Ele não fala nada disso no enunciado, mas ele colocou fenolftaleína aqui dentro. É um ácido, é ácido cítrico, né? É uma amostra contendo ácido cítrico. Então, a fenolftaleína aqui dentro ficou incolor. E aí ele titulou com NaOH até a solução ficar levemente rosa. Aí ele fechou a torneira da bureta, veio aqui ler o volume gasto de NaOH e viu que era 38,30 ml. E aí ele foi para os cálculos, né? Ele ainda fala que o ácido é o ácido cítrico e ele ainda diz, olha só, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então ele não está colocando a fórmula do ácido cítrico, a fórmula estrutural, ele só coloca aqui a fórmula molecular, né? E ele diz que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Só que aqui no número 20 temos a fórmula estrutural do ácido cítrico. Olha lá, os 3 hidrogênios ionizáveis. Ó, aqui temos um grupo de ácido carboxílico, C-OH, né? Temos um grupo de ácido carboxílico aqui. Temos outro grupo de ácido carboxílico aqui em cima, né? E o terceiro grupo de ácido carboxílico aqui, ó, tá? Então, ó, esse hidrogênio, esse aqui e esse outro aqui são os 3 hidrogênios ionizáveis. Aqui temos uma hidroxila, né? É álcool, tá? Hidroxila ligado a carbono de ligação simples é álcool. Então, esse hidrogênio aqui não é hidrogênio ácido, são somente esses 3. Então, o que, que a gente precisa do ácido cítrico? Para os cálculos estequiométricos, saber que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ou a gente precisa olhar para a fórmula estrutural e perceber que ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Tá? E além disso, a gente precisa da massa molar. Está aqui no número 20 a massa molar. Ou eu somaria a massa de todos os átomos aqui da molécula. Né? Vejam que aqui no 21, que é a dúvida da Beatriz, né? Isso. Ele não dá a massa molar, mas a gente busca aqui na número 20, né? Ou no Google, ou ainda, soma a massa de todos os átomos. Só que tem que tomar cuidado para não errar, né? Vamos lá. Então, no ponto de equivalência, para qualquer titulação, pessoal, para qualquer titulação no ponto de equivalência, a gente viu que o número de H+ é igual ao número de mols de OH-, tá?
O número de mols de H+, a gente viu que para o ácido cítrico é o triplo do número de mols de ácido cítrico. Eu vou chamar AC, tá? Ácido cítrico. Então, 1 mol de ácido cítrico libera 3 mols de H+. Então, o número de mols do ácido cítrico tem que ser multiplicado por 3 para dar o número de mols de H+. E a hidroxila, né, vem do NaOH, então o número de mols de hidroxila é o próprio número de mols ali do NaOH, tá? Pessoal, aqui a gente não vai desmanchar esse número de mols de ácido cítrico, né? Em concentração vezes volume. Por quê? Porque ele deu aqui uma massa de amostra contendo ácido cítrico. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar aqui ó, a massa de ácido cítrico e comparar com a massa de amostra. Faço uma regra de 3, tá? Porque o que, que é número de mols? É massa dividido por massa molar. Quando eu tenho um sólido, né? O que é número de mols? É a massa dividido pela massa molar. Então, eu vou desmanchar esse número de mols aqui, ó, em massa de ácido cítrico dividido pela massa molar do ácido cítrico. Tá? E aqui para o NaOH, sim, né? Eu gastei um volume dele, né, numa certa concentração. Então, esse número de mols, sim, eu vou desmanchar em concentração vezes volume, né? Concentração vezes volume ali, tá? Vamos colocar alguns dados aqui, tá? Deixa eu só transferir, então, isso aqui para cá. Vamos só ganhar espaço. Vocês se organizam melhor ali, né? Vou fazer aqui, ó. 3 vezes, ó, massa de ácido cítrico que eu quero determinar. Dividido pela massa molar do ácido cítrico. Eu vou buscar lá na questão número 20, ó. A massa molar, ó. 192,12 gramas por mol. 192,12, né? Igual a concentração do NaOH, que eu conheço, ó, 0,1087, 1087, vezes o volume. Aqui deixa eu só melhorar, porque vai ficar apertado, né? 3 vezes a massa de ácido cítrico dividido pela massa molar, 192,12. 192,12 igual a concentração molar 0, a concentração do NaOH aqui, né, 1087, vezes o volume de NaOH que eu gastei. Pessoal, quando eu desmancho aqui, ó, esse número de mols aqui, ó, em massa dividido por massa molar, esse volume aqui eu tenho que colocar em litros, tá? Porque essa concentração aqui, ó, é dada em mol por litro. Aqui embaixo eu tenho gramas por mol. Então, e aqui eu tenho mol por litro. Não aparece ml em nenhum local, aparece só litro aqui. Para cancelar as unidades, esse volume que eu tenho que colocar aqui, né, tem que ser em litros. Então, eu vou transformar isso aqui para litros para não ter problemas. É só dividir por 1000, né? 0,03830 litros, né? Divide por 1000 para ter esse volume em litros. Então, coloca esse volume aqui em litros. 0,03830 litros, né? Eu não coloquei as unidades ali na operação devido à falta de espaço, mas sempre é legal colocar as unidades, aí você verifica que esse litro aqui vai cancelar com o litro aqui da unidade, né, da concentração molar, que é mol por litro, né? Vamos isolar essa massa e calcular ela. Então, a massa de ácido cítrico encontrada na titulação vai ser, ó, 0,1087 vezes volume 0,03830 igual vezes a massa molar, né? Tá aqui dividindo, passa para lá multiplicando, então vezes 192,12 igual dividido por 3. Ó, tem um 3 multiplicando a massa, ele passa para o outro lado da igualdade dividindo. Então, dividido, tudo isso dividido por 3. Eu encontro uma massa de ácido cítrico de
0,266, tá? Eu tenho, vamos olhar para algarismos significativos. Olha só, eu tenho 4 aqui, 4 no volume também, aqui nessa massa de amostra 4. Eu vou manter 4 algarismos significativos, né? Essa massa aqui é em gramas, tá? Porque essa massa molar aqui ó, é grama por mol, tá? Então, a massa que sobra aqui é em gramas. Ele quer saber o grau de pureza da amostra. Então, na minha amostra, eu tenho essa quantidade calculada de ácido cítrico. Eu vou fazer uma regra de 3 para finalizar. A massa de amostra é o 100%. 0,2678 gramas de amostra é o 100%. A massa de ácido cítrico encontrada é quantos por cento? Assim eu calculo o grau de pureza, tá? 0,2666 corresponde a quantos por cento? Aqui, pessoal, eu vou usar todo o número que ficou na calculadora, tá? Vou aqui mais algumas casas, depois aqui, eu vou usar toda ela, vou multiplicar por 100 e vou dividir por 0,2678, que é a massa de amostra, né? 2678, isso. A pureza, então, deu ali 99,56%. Porcentagem aqui, massa barra massa, né? Porcentagem massa-massa. Então, quase toda a amostra titulada, quase toda ela é ácido cítrico, né? Você queria determinar o grau de pureza de uma amostra de ácido cítrico. Você titulou uma massa conhecida e você calculou nessa massa, então, quanto que tinha realmente de ácido cítrico. E você verificou que esses números são bem parecidos. Ó. Esse número foi bem parecido com esse. Ou seja, quase toda a amostra é realmente ácido cítrico, 99,56%. Tá? Vamos lá para o gabarito. Vamos dar uma olhada para o gabarito para ver o que ele nos traz. Essa é a 21. Olha lá, 99,57%. Tá? 99,57%. 21, né? 99,57%. Deixa eu só fazer de novo o cálculo aqui para verificar esse arredondamento aqui, né? Só temos um 6 aqui no nosso cálculo. 0,1087 vezes 0,03830 vezes 192,12 igual dividido por 3, deu ali essa massa de ácido, multiplica por 100 vezes 100 e divide pela massa de amostra, 0,2678. Aqui é realmente 6, tá, pessoal? É realmente 6. Lá o gabarito traz 7. O que provavelmente foi feito lá? Foi feita a conta com esse número e não com todo o número que ficou na calculadora, tá? Então, tá correto mesmo. Eu vou corrigir lá, vou deixar um 6 no lugar daquele 7, no gabarito, tá? 99,56%. Só um detalhe, né? Um detalhe ali, tá? Mas, então, vimos uma outra aplicação, né? Uma outra aplicação para as titulações, determinar a pureza de uma amostra. Você titula uma massa conhecida, né? Vejam que nesse caso não é um volume conhecido ali do titulado. Não é um volume conhecido, por quê? Porque você não tem uma solução, você tem um pó, você tem ácido cítrico em pó. Então, você precisa conhecer alguma coisa dele. Ou o volume, ou a massa. Você conhecia a massa, serve também. Você colocou aqui dentro do Erlenmeyer uma massa rigorosamente conhecida, colocou um pouco de água, dissolveu ele, colocou a fenolftalina, titulou para encontrar a massa de ácido nessa amostra. E você viu que a massa de ácido cítrico é praticamente toda a massa da amostra, né? Outro detalhe bem interessante era a estequiometria da reação. Lembrando que sempre, pessoal, quando você titular um ácido, olha para a fórmula estrutural desse ácido para verificar quantos hidrogênios ionizáveis ele tem. Então, o ácido cítrico tem 3 hidrogênios ionizáveis. Esse foi um problema que o pessoal lá da disciplina de fruticultura encontrou, né? Eles queriam determinar ácido cítrico em pêssego na época. E eles estavam desconsiderando essa estequiometria de 1 para 3. E daí não estava fechando
os valores encontrados com o que com a média encontrada nos pêssegos aqui da região. Por quê? Porque faltava esse fator 3 ali, né? Você tem 3 hidrogênios ionizáveis, eles estavam encontrando o triplo, mais ou menos, né? Eles estavam encontrando lá o triplo de concentração para ácido cítrico no pêssego lá que eles estavam analisando. Por quê? Porque eles estavam esquecendo desse 3. Você tem que dividir aqui, né, por 3. Esse 3 acaba sendo ali um fator de correção, né? Você tem que dividir por 3, porque para cada mol de base você precisa de 3 mols lá. Na verdade, para cada mol do ácido, né, você precisa de 3 mols da base, tá? Para ocorrer a neutralização. Então, eles estavam encontrando o triplo do que deveria encontrar. Então, eles vieram conversar comigo. A primeira coisa que eu fiz, eu não lembrava que o ácido cítrico tinha 3 hidrogênios ionizáveis, né? Só olhei para a fórmula aqui e vi que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Mostrei para eles a fórmula estrutural do ácido cítrico, 3 grupos de ácido carboxílico, já orientei, né? Vocês estão tendo ali como resposta o triplo do que deveria ter. Então, divide por 3 as respostas. Por quê? Porque você tem 3 hidrogênios ionizáveis, tá? Isso. E aí sim eles encontraram os valores que eram condizentes com a média, né, de ácido cítrico em pêssego. Tá? Então sempre, qual é o ácido que você está titulando? Pega, busca na literatura a fórmula, analisa quantos hidrogênios esse ácido tem. É fundamental, é a primeira coisa que você tem que fazer. Tá? Às vezes, em alguns livros de agronomia já aparecem algumas fórmulas prontas, tá? No livro lá em questão, que eles estavam, que eles me mostraram, aparecia, aparecia esse número aqui, quer ver? Esse 192,12 dividido por 3, eu acho que era esse número. Ele passa para lá multiplicando, né? Isso. Então, 192,12 dividido por 3. Aparecia o número 64 na fórmula pronta lá que o professor, autor daquele livro, usou. Aparecia esse número 64 e eles não sabiam de onde era. Na verdade, é essa massa molar já dividido por 3 ali, né? E fórmulas prontas têm esse problema. Às vezes aparecem alguns números lá e a gente tem que entender da onde que veio esses números. Por isso que eu não gosto de fórmula pronta. É melhor fazer aqui, ó. Toda a titulação começa com esse dado, né? Número de mols de H+ igual ao número de mols de hidroxila. Aí, no segundo momento, você corrige para as espécies em questão da sua titulação específica. Então, aqui você corrige a estequiometria e depois aqui esses números de mols você vai desmanchar de acordo com o encaminhamento que a questão pede, né? Como aqui nesse caso a gente desmanchou o número de mols e massa sobre massa molar, porque a gente tinha que comparar a massa com a massa de amostra, né? Massa de ácido com massa de amostra. Ou, né, se for colocado aqui um volume, né, você desmancha em concentração vezes volume esse número de mols, e aí você acha a concentração. Então, de acordo com a questão, você vai trabalhando essa parte final aqui do cálculo. Esse começo aqui é sempre o princípio é o mesmo, tá? Essa então era a dúvida em questão, né? Pessoal, alguém quer levantar mais algum ponto? Mais alguma dúvida em questão? Beatriz, né? Valeu. Entendeu, né, Beatriz? Conseguiu captar o que foi feito, né? Valeu. Pessoal, mais algum ponto? Temos ainda alguns minutos que podemos aproveitar, né? Pessoal, lembrando que para essa última avaliação são duas listas de exercícios, né? Essa aqui, a 9, né? A lista de exercícios 9 de titulação e a lista de exercícios
8, né? Equilíbrio ácido-base, né? A gente trabalhou já na lista de exercício 8, a gente trabalhou bastante já também, né? A gente teve uma aula resolvendo bastante exercícios dessa lista. Então, são essas duas listas de exercícios. Conteúdo, então, equilíbrio ácido e base. E a titulação ácido-base. Na verdade, a titulação ácido-base é uma continuidade, né? É equilíbrio ácido-base ali em questão, tá? É uma parte ali, né, desse estudo de equilíbrio ácido-base. Pessoal, ninguém mais tem dúvida? Eu vou fazer então o 18, tá? 18 aqui de titulação. Vamos fazer o 18 então. E aí a gente finaliza. Olha o que diz o exercício 18. Com o objetivo de determinar a concentração de ácido acético em uma amostra de vinagre comercial, uma alíquota de 15 ml do mesmo foi pipetado e diluído com água destilada para um volume final de 100 ml em um balão volumétrico. Então vejam, diluição novamente da amostra, né, no início. Então você tem lá um frasco contendo vinagre, você pega um volume desse vinagre e dilui primeiramente. Então, nesse caso, né, você pegou lá 15 ml e diluiu para 100 ml. Você pegou 15 ml do produto comercial e diluiu para um balão volumétrico de 100 ml, né? Completou ali, colocou o vinagre, né? Completou até a marca. No caso do vinagre, é um ácido fraco, né? Você nem precisaria colocar água aqui para começar o processo, né? Isso é mais relevante quando o ácido é forte, né? O vinagre é uma solução bem diluída, então você pode colocar os 15 ml ali. É um ácido fraco e ainda bem diluído. Pode colocar os 15 ml e depois completar com água até a marca, tá? Não precisa colocar água no início, como na diluição de um ácido forte e concentrado. Então vejam que uma alíquota de 20 ml dessa solução diluída foi titulada com solução padrão de hidróxido de sódio 0,118 mol por litro. Então você separou, né, você pipetou 20 ml dessa solução diluída para titular. Você veio aqui e pegou 20 ml, né, colocou no Erlenmeyer e titulou então, né, titulou com hidróxido de sódio, NaOH, tá? É legal fazer esse esquema para você não misturar esses volumes na hora dos cálculos. Do NaOH, o que eu já preciso? A concentração 0,118 mol por litro, e do volume que eu gastei, né? Qual foi o volume que eu gastei para neutralizar esses 20 ml aqui de solução diluída de vinagre? Então vamos buscar lá no enunciado, né? O volume gasto da solução padrão de hidróxido de sódio foi de 18,2 ml. Então, conhecemos também esse número, 18,2 mililitros, 18,2 ml é o que foi gasto. 18,2 ml, tá? Foram utilizadas ali 2 gotas de fenolftalina como indicador, né? Então, aqui no início da titulação, né? Aqui, né? A fenolftalina, ela é... Opa, não estou projetando, volta lá. Aqui, né? A fenolftalina é incolor, porque tem excesso de ácido acético. Quando todo ácido acético é neutralizado, a primeira gota de NaOH que chegar aqui e sobrar aqui dentro, que não encontra mais ácido para reagir, ela sobra. Sobra o primeiro resquício de hidroxila aqui dentro. O que é excesso de hidroxila? É pH subindo, né? Então o pH sobe, passa por 8,3, a fenolftalina fica rosa, você fecha a torneira da bureta e vai lá e lê o volume gasto e deu 18,2, tá? É ótimo.
18,2, isso. Vamos às questões. Determine a concentração molar do ácido acético na amostra comercial e expresse a concentração em formas de porcentagem. Massa, massa, tá? Então, vamos olhar primeiramente para a reação, né? Ácido acético é o ácido do vinagre. Ó. Temos um grupo de ácido carboxílico. Então, é uma reação de proporção 1 para 1 com NaOH. Vai formar acetato de sódio, C dupla O, O menos, o sódio entra aqui, né? O sódio, esse sódio entra exatamente aqui no lugar do hidrogênio, tá? E sobra água. É uma proporção de 1 para 1, então no ponto de equivalência, o número de mols de H+, vamos responder letra A, né? Isso tudo aqui para começar a responder letra A. Número de mols de H+ igual ao número de mols de hidroxila. O ácido é o ácido acético, então o número de mols do ácido acético, eu vou chamar de A, né, para ácido, para simplificar aqui, tá? É igual ao número de mols da nossa base NaOH, tá? O número de mols de hidroxila é o próprio número de mols da base NaOH. Desmanche em concentração vezes volume. Porque eu tenho solução, né, em ambos aqui os pontos, tanto na Erlenmeyer quanto na Moreta. Na Moreta sempre é solução. Aqui na Erlenmeyer a gente viu que a gente pode colocar um volume ou uma massa conhecida. Nesse caso foi um volume. A concentração, então, do ácido acético eu quero determinar. O volume de ácido titulado, olha só, vou trabalhar com a solução diluída, vou trabalhar com 20 ml, daí depois eu corrijo para o frasco comercial. Eu sei calcular fator de diluição, a gente já viu isso. Então, coloco 20 para volume de ácido titulado, volume de vinagre titulado, né? A concentração da base eu conheço, 0,118 mol por litro, e o volume de base gasto a 18,2 ml. Lembra, ó, coloquei em ml aqui esse volume, porque esse volume aqui de 20 também eu coloquei em ml. Então, eu coloco em ml nos dois lados aí da igualdade. Assim, eu acho a concentração de ácido, né? Então, 0,118 vezes 18,2 dividido por 20. Me deu lá 0,107. Não é a resposta final, vou deixar todo o número aqui, tá? 107,38 mol por litro. Tenho que multiplicar pelo fator de diluição, né? Essa resposta aqui tem que ser multiplicada pelo fator de diluição. Por quê? Porque essa concentração aqui, pessoal, que eu encontrei, é a concentração do ácido aqui diluído, né? Do ácido acético diluído aqui, ó, tá? A concentração no frasco comercial é quantas vezes maior? O fator de diluição, nesse caso, né? O fator de diluição é 100 dividido por 15. E isso dá 6,666, né? 100 dividido por 15. Isso, 6,67 vezes ali é o fator de diluição. Então, multiplico por 6,67, tá? Para ter a concentração, então, aqui no frasco comercial. Para ter a concentração molar, tá? Então, pego esse número todo, né? E multiplico pelo fator de diluição. 0,10738 vezes, então, 6,67. Isso deu ali 0, eu já vou colocar o número corrigido aqui, com os algarismos significativos, né, de forma correta, 0,716, tá? 716 mol por litro. 0,716 mol por litro. Essa é a concentração do ácido acético comercial, né? Aqui, ó, tá? Que é 6,67 vezes maior do que na amostra diluída que eu preparei lá para a titulação. Isso tudo, então, letra A, né? E a letra B, ele pede a porcentagem. A gente já viu, pessoal, que porcentagem a gente pode calcular a massa presente em 100 ml, né? A massa presente em 100 ml. A massa é igual à concentração molar, eu já vou colocar a fórmula pronta aqui, vezes a massa molar vezes o volume. A gente já viu como chegar nela, né?
Então, a massa será igual à concentração molar vezes a massa molar do ácido acético. Ó, soma a massa molar de todos os átomos aqui na molécula, você vai chegar em 60,06 gramas por mol. Vezes o volume hipotético aqui, pessoal. Ó. Eu quero porcentagem, então eu vou achar a massa num volume de 100 ml, ou seja, 0,100 litros, tá? Coloco esse volume aqui, ó, 100 ml, representa 0,100 litros. Aí a massa que sai é automaticamente a porcentagem. A massa que você encontra em 100 ml, né? Então, esse número aqui, vou usar todo o número que ficou na calculadora, vou multiplicar por 60,06 e multiplicar por 0,1 litros, que são 100 ml. Isso dá 4,30. 4,30 gramas, né? Logo, 60,06 aqui apagou, né? 0,6, tá? Passei aqui o dedo e apagou. Aqui o volume 0,5. Então faz a consideração aqui final, né? Vamos trocar de cor até para fazer a consideração final. Logo, a gente tem o que então? 4,30%. Tá? Nesse caso, massa-volume ou massa-massa, tanto faz. Por quê? Porque é uma solução muito diluída, a densidade praticamente a densidade da água, que é 1, né? E daí 1 grama equivale a 1 ml. 100 ml equivale a 100 gramas. 100 ml desse vinagre equivale a 100 gramas desse vinagre, porque a densidade é praticamente a da água. Ele não diz ali, mas o vinagre é uma solução diluída de ácido acético, né? Olha lá, 4,30%. Então, a densidade é praticamente a da água, que é 1. E aí, 100 gramas equivale a 100 ml. Então, em 100 gramas de vinagre, eu tenho 4,30 gramas de ácido acético. Ou, em 100 ml de vinagre, eu tenho 4,30 gramas de ácido acético. 100 gramas ou 100 ml de vinagre, tanto faz. Por quê? Porque a densidade é 1, né? A densidade praticamente é da água ali, tá? Então, 4,30% seria a porcentagem que a gente encontraria lá no rótulo. Vamos dar uma olhada para o gabarito dessa questão 18, só para a gente ver se temos esses dois números. Questão 18, né? Olha lá. 0,714, letra A, e 4,29, letra B, tá? Novamente, pessoal, aqui tá a pequena diferença. Eu vou corrigir também o gabarito, tá? Se deve ao fato de não levarem, não seguir os cálculos com todo o número que fica lá na calculadora, usar números arredondados, tá? Que não é o mais correto. Eu estou corrigindo todos os gabaritos, tá? Tipo aqui, ó. Eu não usei 0,716 aqui, tá? Eu usei aqui, né? Eu usei todo o número que ficou na calculadora, tá? Eu não arredondo um número, não uso número arredondado, né? Quando eu quero fazer mais um cálculo, eu uso todo o número lá que ficou na calculadora para seguir lá ali os cálculos, para diminuir erro, tá? Então, eu estou corrigindo os gabaritos que eu estou encontrando, né? Então, eu vou corrigir da 18 também para 716 em vez de 0,716 ao invés de 0,714 e 4,30%, né, ao invés de 4,29, como trazia aqui, tá? Perfeito? Então, novamente, né, temos uma diluição aqui, tá? Temos uma diluição. A estequiometria é tranquila, nesse caso, é 1 para 1, né? Ácido acético, estequiometria ali é 1 para 1. Tudo bem? E temos que lembrar como transformar mol por litro para porcentagem, né? Esse cálculo. Eu sempre aconselho a fazer o cálculo da massa presente numa alíquota de 100 ml. Essa massa é a própria porcentagem, né? Automaticamente você acha uma massa em gramas que está presente em 100 ml de vinagre. Então, essa massa em gramas de ácido acético é a própria porcentagem. Só não pode colocar que a massa é 4,30%, né? Como eu já vi muito, né? Massa igual a 4,30%. Não, a massa é 4,30 gramas. Massa é em gramas.
Só que essa massa está em 100 ml, então você faz essa consideração, né? Logo, você tem 4,30%, tá? Perfeito? Alguma dúvida aqui, pessoal, no que foi feito? Tudo bem? Pessoal, é, eu estou à disposição se tiverem alguma dúvida dessa lista ou da outra lista, né? Querem levantar mais alguma dúvida? Eu finalizei o que eu tinha aqui para mostrar para vocês, tá? Consegui resolver todos os exercícios aqui que eu tinha selecionado. Acredito que com a resolução destes exercícios vocês têm condições de resolver toda a lista, tá?